só vai no bornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, foi sem dúvida o cangaceiro-chefe de bando mais temido do Nordeste do Brasil. Escapou de várias e várias emboscadas, chegou até mesmo desafiar o governo e sempre viveu de cabeça erguida. Policial nenhum nunca atreveram lhe dar voz de prisão. Para uns, ele era um demônio em forma de gente, um flagelo do sertão nordestino. Para outros, um homem justiceiro que fazia o que deveria ser feito. Há muitas histórias em torno do Rei do Cangaço, lendas que vêm sendo contadas de geração a geração. Entre tantas, encontra-se também a história de uma mulher. Seu filho padecia com uma febre ardente. Ela foi informada que em Paulo Afonso, na Bahia, havia um hospital que poderia salvar seu filho doente. Mas Lampião, Rei do Cangaço, seria sua única alternativa, pois ficou sabendo que ele estava de partida para a Bahia a qualquer hora e iria para a mesma cidade. Então ela foi até ele pedir ajuda. Ao chegar no acampamento, os cangaceiros, espalhados na sombra de uma árvore, conversavam fiado, bebendo cachaça, outros jogavam carta de baralho. Ao ver aquela mulher, debocharam dela e cuspiram no chão. Lampião estava sentado sobre uma pedra, descosta para ela, limpando sua arma. A mulher aproxima e lhe chama. Capitão Virgulino? Ele, sem olhar para trás, ergueu a cabeça e perguntou. O que é que quer, mulher? Meu filho está passando mal, capitão, com uma febre ardente. Eu preciso ir para Paulo Afonso, na Bahia, em busca de tratamento. Me ajude a chegar até lá, capitão, pediu a mulher. O pedido, parecendo absurdo, causou um silêncio profundo no acampamento. Os cangaceiros imaginavam que Lampião não aceitaria o pedido e mandaria aquela mulher ir embora. O Rei do Cangaço, até que enfim virou para ela e disse, sem o menor gesto de piedade, e o que eu tenho com isso? A mulher, com o coração apertado por causa do filho doente, continuou, e eu ouvi dizer que o senhor vai para Paulo Afonso fazer um ataque por lá. E quem disse isso para vosmecê? Interrogou o Lampião. A notícia corre rápido pelo sertão afora, capitão, respondeu a mulher. Só peço que me deixe ir junto, disse ela. O chefe do cangaço simplesmente voltou a limpar a arma sem dizer nada. A mulher lhe disse com a voz vacilando, capitão, meu filho precisa de ajuda, senão vai morrer. Por favor, deixe eu ir junto. Lampião aceitou a mulher ir, mas disse sem olhar para ela, vosmecê então vai conosco, porém tem que seguir meu ritmo. E se os macacos vierem, também não vou preocupar com vosmecê, tipo assim, vai ter que se virar. Os cangaceiros ficaram surpresos, pois não esperavam que Lampião aceitaria a mulher ir com eles. Mas nenhum deles ousavam contestar a decisão do chefe. No outro dia, ao romper da aurora, digamos assim, Lampião com o bando partiu rumo à cidade de Paulo Afonso, Bahia. A mãe, com o filho nos braços ardendo de febre, também partiu junto com o bando. Buscava força não se sabe de onde para acompanhar o ritmo da marcha dos cangaceiros. Curisco, o braço direito de Lampião, lhe olhava com um olhar desconfiado. A mulher sabia que sua presença ali não era agradável aos cangaceiros, mas sem ter outra escolha, seguiu o bando. Lampião, sem olhar para trás, seguia na frente sem demonstrar preocupado. A mãe, com o corpo muito fraco, pois desde que saiu de casa não alimentava direito. O filho nos braços, com a febre bastante alta, respirava com dificuldade. Depois de algumas horas viajando, um cangaceiro disse para Lampião, capitão, essa mulher não vai aguentar. O Rei do Cangaço, sem virar o rosto, respondeu com dureza, se ela fraquejar e cair,
a gente deixa e segue a jornada. A mãe, ouvindo, procurou a ser forte, mesmo com as pernas bambas de fraqueza. À tarde, Lampião com o bando pararam na sombra de uma árvore para descansar. Os cangaceiros comiam um pedaço de carne assada, bebiam água e não ofereceram nada para a pobre mulher. Ela se sentou no chão e verificou o filho. A febre ia de mal a pior. O chefe cangaceiro, sentado ao longe, lhe observava. Lampião ouviu dizer que vinha uma volante das bandas de Itabaiana, então teve que mudar a rota, seguindo um caminho diferente, por uma trilha ainda muito pouco avisada, para evitar um possível confronto desnecessário com a polícia. A mãe, com a garganta seca de sede, o filho nos braços, a febre cada vez mais alta, ela perguntou se ainda faltava muito. Nenhum dos cangaceiros não lhe responderam nada. Nessa hora, sem força, tropeçou e caiu de joelho segurando o menino, para não se machucar, e murmurou: Capitão! Lampião suspirou e apiou do cavalo, foi até ela, pegou a criança e montou novamente e seguiu viagem com o menino nos braços, sem dizer absolutamente nada. A mulher, com dificuldade, conseguiu se levantar e seguiu. A jornada naquele deserto continuava. Caminhando dia e noite, avançando o que podia, finalmente pararam novamente para descansarem. Os cangaceiros acenderam uma fogueira. A mãe, com o filho no colo, o palpava para ver se a febre havia baixado, mas continuava alta e muito alta. Lampião, à beira da fogueira, como de sempre, lhe observava. Por isso gritou: Capitão, esse menino não vai resistir. Lampião, então, por alguns momentos, parece que amoleceu o coração e sentiu um pouco de dor. Levantou-se e foi até a mãe e perguntou o que o menino precisava. A mãe, com o coração partido de ver o sofrimento do filho, respondeu: Ele precisa de água e alguma coisa para deter a febre, capitão. Lampião olhou ao redor e mandou um cangaceiro ir buscar um pouco de água no riacho que eles haviam atravessado. Virou as costas e voltou para seu lugar. No fundo, o rei do cangaço, por um motivo ou outro, não queria que o menino morresse em seu caminho. A mãe passou a noite cuidando do filho. Lampião, sem dormir, observava tudo. Quando o dia amanheceu, Lampião disse: É hora de partir. A mãe, cansada, pegou o filho e o acompanhou ao bando. O sol já estava bastante quente quando o grupo chegou no lugar acidentado. A jornada ficou ainda mais difícil, mas o chefe do bando cangaceiro não diminuiu o ritmo da marcha. A mulher, com o filho nos braços, queimando de febre, e o seu corpo pedindo descanso, tentava acompanhá-lo. Lampião precisaria chegar em Paulo Afonso o mais breve possível, mas, por falta de sorte, tinha uma volante no seu encalço. Então houve um confronto entre Lampião e a polícia no caminho. Antes da volante chegar, Lampião tirou o lenço do pescoço, molhou com um pouco de água e deu para a mulher e disse: Bota isso na testa da criança, vai ajudar a amenizar a febre. A trilha era cheia de curva, um corredor apertado pela força da natureza, com um paredão de pedra de um lado e de outro. A volante havia posicionado no alto do paredão e mandado bala para cima dos cangaceiros. Logo nos primeiros disparos, um cangaceiro foi atingido e caiu do cavalo. Lampião mandou que todos abaixassem e corressem sem parar. A mãe tentou correr, mas muito fraca caiu, e o filho escorregou de seus braços e parou a alguns metros adiante. Lampião, vendo mãe e filho em perigo, apiou do cavalo, correu, pegou a criança nos braços e arrastou a mãe pela mão para um lugar seguro. Nisso, veio uma bala zunindo, cortando talos de ramo no lugar que eles estavam, instante antes. Quando conseguiram sair do corredor natural, Lampião, com o menino nos braços, olhou para a mulher e disse: Toma,
e entregou o menino para ela, e mandou que se escondesse atrás de uma pedra grande que havia a alguns metros distante dali. A volante continuava atirando, mas Lampião, como de costume, não fugia de briga. Agora, em campo aberto, mandou que seus homens se espalhassem e trincheirassem atrás das rochas. Lampião tinha desvantagem em números, mas conhecia o sertão como a palma de sua mão. Com alguns minutos de confronto, Lampião e seu bando botaram os policiais para correr, levando seus feridos e mortos. Na hora do tiroteio, Lampião vai até a mulher e, vendo que ela estava exposta demais, mandou se abaixar e voltando para o combate. Quando o confronto terminou, tendo certeza que a volante havia fugido, seguiram viagem. Lampião, como de sempre, seguia na frente. Depois de muitos dias de viagem dura e cansativa, principalmente para aquela mãe com o filho doente, chegaram em Paulo Afonso. A cidade não era grande. O objetivo do rei do cangaço ali era atacar e tomar um carregamento de munição sob a vigilância de polícia do governo. Ao chegar na cidade, Lampião desce do cavalo e caminhou até a mulher e lhe disse: "O hospital que Vosmecê procura fica ali do outro lado da vila. Agora Vosmecê segue sozinha." A mulher lhe agradeceu por tudo que havia feito por ela e o filho, lhe desejou boa sorte e seguiu seu caminho rumo ao hospital. Lampião, sem dizer nada, voltou para seu bando para ir executar seu plano. Lampião esperou escurecer para agir e roubar o carregamento de munição. Todos na cidade dormiam tranquilamente, mas os soldados que guardavam o carregamento estavam de alerta. O local não era grande, guarnecido por poucos soldados, uma dúzia mais ou menos. Lampião, escondido, analisou bem o local e dividiu o bando em 3 grupos. Um grupo posicionou numa praça que havia perto, enquanto eles atiraram ao redor para chamar a atenção dos guardas. Lampião e os demais renderiam os restantes dos guardas, arrombaria o portão do depósito e saquearia as caixas de munição. E assim foi feito. Na hora certa, os cangaceiros meteram bala ao redor da praça. Os soldados, pegos de surpresa, correram para ver o que acontecia. Lampião e os demais cangaceiros renderam os guardas restantes, arrombaram a porta do depósito. Dentro encontraram caixas e mais caixas de munição. Lampião mandou que os cangaceiros agissem rápido. Foram carregando as caixas e colocando em uma carroça que já havia prevenido para isso. Os soldados, percebendo que tinha sido enganado, deixaram a praça voltando para o depósito. Mas um cangaceiro que ficou de vigia lhes viu e avisou Lampião. O rei do cangaço então disse: "Vamos dar uma retirada bonita." E ateou fogo em uma das caixas que restava. O fogo da explosão espalhou rápido, queimando o barracão com tudo. Lampião com seu bando foram embora, deixando o fogo consumindo o depósito. Os guardas ainda tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram. Lampião com seu bando pararam para descansar em um esconderijo provisório. Os cangaceiros, alegres com o resultado bem-sucedido, comiam carne assada e bebiam gole de cachaça, comemorando a vitória. Lampião, sentado um pouco retirado em um tronco de árvore, olhou para o céu e lembrou da mãe com o filho doente com febre, que talvez nunca mais o veria, imaginando se ela teria chegado no hospital e conseguido tratamento para o filho. De repente, o rei do cangaço se levantou e disse para sua cabroeira: "Descanse bem durante a noite, amanhã cedo partiremos", e se retirou. O homem cangaceiro do século XX, chefe de bando mais temido do Nordeste brasileiro, viajando rumo à Bahia para atacar e roubar as caixas de munição do governo, salvou a mãe com o filho doente, atravessando aquele sertão até chegar no hospital da cidade de Paulo Afonso, na época Vila Poti, na Bahia.